Como a gente fica feliz, né, em saber que Deus continua fazendo, irmãos. A gente que tem agradecido pouco, mas Deus sempre continua fazendo muito mais do que nós pedimos ou pensamos, né? Quando a gente para um pouquinho e começa a notar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, a gente consegue observar do quanto Ele tem sido bondoso para conosco, o quanto que Ele tem sido fiel para conosco. E realmente a irmã Deise lembrou muito bem, essa conquista da casa, essa reforma, aconteceu em um período em que Cleiton não estava trabalhando, né? Mas uma das falas da irmã Deise, que é no momento de dificuldade, quando nós vivemos o sobrenatural de Deus. Às vezes a gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas a gente não permite Ele fazer. A gente sempre quer intervir de alguma forma, né? Eu queria rapidamente, só para uma reflexão, não vou pregar uma mensagem, mas quero só fazer uma reflexão e em seguida nós iremos orar, agradecendo a Deus por esse culto. Queria ler lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 e o versículo 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. Deixa eu ver aqui essa versão. Eu acredito que é a mesma versão, né? Não estejais inquietos. Em outras versões diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, vossas petições, é quando nós pedimos a Deus, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por oração, súplica, com ações e graça. A recomendação da palavra do Senhor é: em tudo nós agradecer ao Senhor, que seja orando, suplicando, pedindo, mas não esquecendo de agradecer a Deus. Alguém já deu uma fala aqui hoje, eu não lembro exatamente quem, de que quando nós agradecemos ao Senhor, nós abrimos portas para novas bênçãos, né? Eu costumo dizer que tem um agradecimento, que isso é o coração de Deus para novas bênçãos, e ao contrário da pessoa que é agradecida, é a pessoa que é mal agradecida. Então, o agradecido, ele oferece ações de graça. Aquele que não é agradecido, que nunca está satisfeito, que sempre tem um motivo para reclamar, sempre tem um motivo para ficar inquieto, esse, ao contrário daquele que agradece, ele murmura. O que é murmuração? Reclamação. Começa a se maldizer, dizer que as coisas para ele não funcionam, nada dá certo, todo mundo tem sorte, todo mundo conquista, mas eu nunca conquisto. Então, quem não tem um coração sempre grato ao Senhor, normalmente é o oposto, murmura, reclama. E a murmuração, ela atrai a maldição para a vida das pessoas. Vejam que situação. Enquanto o que oferece ações de graça, o agradecido ao Senhor, ele atrai novas bênçãos. O mal agradecido, aquele que murmura, ele atrai para a vida dele maldição. Eu observei bem a fala do Cleiton, quando ele atraiu a irmã Deise para juntos estar em fé. Você crê que Deus pode fazer? E ela: eu creio sim. Ou seja, em fé eles se uniram, e imediatamente a porta do céu se abriu e a resposta veio. Que é isso, irmãos? É
mesmo em meio à dificuldade, nós termos um coração agradecido a Deus, porque Deus, Ele está acima de todas as coisas, inclusive dos momentos difíceis. Ai de nós se Deus não estiver acima dos nossos desertos, dos problemas, das dificuldades. Ai de nós se Deus não estiver nos cobrindo. Então, nós devemos sim sempre agradecer ao Senhor, de todas as formas, em um culto de ações e graça, mais do que em um culto publicamente, nós devemos ser grato ao Senhor intimamente, no nosso coração. A gratidão, irmãos, deve ser algo que faça parte, assim como um membro do nosso corpo. A gratidão deve fazer parte da nossa vida, porque quando nós agradecemos, e esse ato de agradecer, não só a Deus, não só no mundo espiritual, mas agradecer também quando alguém nos faz algo que abençoa a nossa vida. Então, quando nós agradecemos a alguém, nós reconhecemos o favor de Deus através da vida daquela pessoa. Amém, irmãos? Porque eu já ouvi alguém dizer, não sei se também se você já ouviu, alguém dizer: eu só acredito em Deus, eu não acredito em ninguém. Não estou falando em confiança, estou falando em acreditar. Tem pessoas que eu não acredito em ninguém, porque se não for Deus na minha vida, irmãos, sempre vai ser Deus, mas Deus usa pessoas para abençoar nossas vidas. E quando nós temos o coração agradecido, nós agradecemos a Deus, mas também procuramos as pessoas que foi enviada por Deus para nos abençoar. Amém, queridos? Porque aqui na terra, Deus, Ele não usa anjos espirituais. Aqui na terra, no lugar onde a gente pisa, Deus usa pessoas quando quer abençoar a nossa vida. Então, às vezes é um irmão, às vezes um colega, às vezes um parente, às vezes um vizinho, não é? Então, a gratidão às pessoas também reflete o quanto nós reconhecemos a bondade de Deus para conosco. Amém, amados? Há quem diga que a pessoa grata, ela sempre escreve. Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, mas vou repetir. A pessoa grata, ela sempre escreve em uma pedra. Ela talha numa pedra aquilo que fizeram por ela. Já a pessoa ingrata, ela escreve aquilo que fizeram por ela na areia. Qual é a diferença? Do grato que escreve aquilo que fizeram por ele em uma pedra, e do ingrato que ele escreve aquilo que fizeram por ele na areia. Qual a diferença? É que qualquer vento, qualquer chuva, qualquer tempestade apaga a areia, e ele não lembra mais aquilo que fizeram por ele. Agora, a pessoa grata não, irmãos, que faz questão de imprimir uma pedra. Pode vir chuva, pode vir terremoto, pode vir vendaval, pode vir tempestade, e quando chega alguém para dizer: mas você viu fulano, você viu ciclano, você vai dizer: não, eu tenho o maior carinho por aquela pessoa, porque aquela pessoa já abençoou a minha vida. Porque você jamais vai esquecer um benefício que alguém fez por você. E quando a gente abençoa, ajuda a vida de alguém, segundo a Bíblia, o nosso coração não deve estar na pessoa que a gente ajudou, mas deve estar em Deus. Jesus disse: eu tive sede e ninguém me deu de beber, eu tive fome e ninguém me deu de comer, eu quis um lugar para repousar, ninguém me deu uma casa. Os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, quando foi que o Senhor teve sede, fome, quis um lugar e a gente não ofereceu para o Senhor? Foi que Jesus disse: quando deixaram de fazer pelos pequeninos, deixou de fazer por mim também. Então, quando nós abençoamos a vida de alguém, nós fizemos
por Deus. E a recompensa, se você esperar do homem, você vai sempre se decepcionar. A recompensa sempre virá do Senhor, porque Ele tem como recompensar, Ele tem como nos abençoar, sabe? Até enviando pessoas, mas Ele tem como abençoar. Eu lembrei agora de uma história, eu não sei se é verdade, né, se aconteceu de fato, mas também não duvido que aconteceu. Uma pessoa precisando de alimentação e começou a orar, não tinha o que comer dentro de casa, e Deus, por favor, nós precisamos, se não for o Senhor. E Deus disse: olha, levanta daí e vai para o supermercado. E quando chegou no supermercado, pega um carrinho, o Espírito Santo direcionando, enche de compra, coloca tudo que você quiser. A mulher começou a colocar ali só o básico, não, coloca carne, coloca queijo, coloca, aí foi colocando, Danone para o menino, e enfim, foi fazendo a festa, né? E depois veio aquele fio na barriga, mas Deus, e agora Deus, como é que eu vou pagar esse carrinho todinho? E diz que essa pessoa ficou na fila do supermercado, e ela se aproximava para ser a próxima para passar no caixa, e Deus não tinha falado nada de como ia fazer, e ela falava para a pessoa de trás: pode passar. Aí a pessoa passava, e assim foi passando o tempo, pode passar, e as pessoas passando, e ela: mas Deus, e eu vou passar vergonha. Então a pessoa que estava atrás disse: olha, fala a verdade, senhora, eu estava lá no fundo da fila e só vejo a senhora mandando as pessoas passar. Fala a verdade, a senhora não tem dinheiro para pagar a compra, né? Ela falou: eu não tenho não, mas o meu Deus tem, e Ele disse que eu enchesse esse carrinho, que Ele ia pagar para mim. Aí o cara deu uma risada bem debochada, porque ele era ateu. Ele disse: tá bom, o teu Deus até agora não mandou ninguém para pagar para você. Agora, se você quiser, o diabo paga. Você quer que o diabo pague? Aí ela disse: eu quero. Aí o cara: passa aí, debochando: cadê o seu Deus? Quem está pagando a sua conta é o diabo. E passou a compra todinha, e o cara se ferrou para pagar lá aquela lista de compra todinha. Aí quando terminou tudinho, embalou tudinho, aí ele mais uma vez olhou para a mulher e disse: tá vendo que o seu Deus não tem poder? Agora o meu diabo tem. Aí ela que riu para ele e disse: olha, moço, você não entendeu. O meu Deus é tão forte e tão poderoso, que até quando Ele manda o diabo obedece. Amém? Então, não tem nada a ver, às vezes, com pessoas, é Deus. Por isso que a nossa fé deve estar nele, a nossa esperança deve estar nele. Deus usa pessoas, lógico, mas é Deus. Amém? Por Ele, por meio dEle, para Ele foram feitas todas as coisas. Sem Ele, nada pôde fazer. Então, o nosso culto aqui essa noite é um culto de gratidão a Deus, pelas pessoas que Ele tem usado, pela forma que Ele tem feito. E muitas vezes nós nos decepcionamos da forma que Deus faz, porque às vezes a gente quer mandar em Deus. Olha, Deus, eu quero determinadas coisas, mas eu queria que o Senhor fizesse assim, eu queria que o Senhor fizesse daquela forma, porque eu gosto daquele jeito. Não basta só Deus fazer. Às vezes a gente quer até ditar como é que Deus tem que fazer. Só que Deus não faz como nós fazemos, não age como nós agimos, porque Ele não é igual a nós. Se no dia que Deus fizesse aquilo que a gente quer, Ele deixava de ser Deus. Amém, irmãos? Então Deus vai fazer infinitamente mais de tudo quanto você pediu ou até mesmo pensou, porque Ele é Deus, Ele sempre surpreende. Eu quero declarar, Cleide, sobre a sua família, que grandes coisas ainda estão por vir, que aquele que começou a boa obra na vida de vocês é fiel para completá-la até o fim. Seja fiel até o fim, que o Senhor há de dar a coroa eterna, como diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11: guardas, ele que vem sem demora, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém?